Então, muito obrigada pela presença de vocês, novamente sejam muito bem-vindos. Eu sou a Nádia, para quem não me conhece, sou a Nádia da Kauai Turismo. Eu gostaria de apresentar toda a equipe da Kauai, a Raquel, minha irmã, minha sócia, cuidamos com muito carinho. E vem cá, quer falar aqui? Boa noite, muito obrigada pela presença de todo mundo. Quem não me conhece, eu sou a Raquel, da Kauai Turismo, mas acho que aqui a maioria já me conhece. Muito obrigada pela presença de todo mundo e um bom jantar para vocês. Gostaria de chamar a Ivone, minha sócia, minha mãe, que acompanhará vocês nessa viagem maravilhosa. Boa noite. Queridos, nós vamos ter uma viagem maravilhosa. Vocês vão se curtir bastante, né? Bom, esses foram os agregados. Agora eu vou chamar o grego de verdade. Venha, grego. É o Paulo Panagiotis, Panagiotis em grego, né, papai? Meu sócio, meu pai, gente. Olá, pessoal. Boa noite. Eu vou acompanhar vocês o tempo todo e vai ser uma companhia muito agradável ter vocês a meu lado. E todos provavelmente vão sair encantados com essa viagem. Espero que tudo corra bem e desejo muita felicidade para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, papai. Meu pai tem muito orgulho, meus pais, aliás, de mostrar a Grécia para vocês, viu, gente? Essa viagem que a gente monta é porque realmente o coração dele se enche de alegria de apresentar a Grécia para as pessoas. Foi aí que surgiu esses grupos da Grécia entre amigos da Kauai, tá bom? Nessa noite temos também o Danilo. Dá um tchauzinho, Danilo. O Danilo é o nosso fornecedor do seguro viagem, tá? Que vocês fecharam. Seguro viagem, o chip de celular. Então o Danilo está aqui da Vitalcard e hoje temos a presença também do Felipe, que é nosso videomaker, que vai registrar aí nosso evento para a gente inspirar outras pessoas depois a visitarem a Grécia também, tá bom? Boa noite, Cássia, seja bem-vinda, fique à vontade. Vamos lá, olha, então a primeira pauta da nossa reunião que eu gostaria de falar para vocês é sobre a documentação, tá? Muita atenção, gente, vocês vão para o aeroporto numa sexta-feira, dia 29 de agosto, apresentação às 15 horas, 3 horas antes, tá? Do embarque de vocês. Lá, sim? Boa noite, Cássia, falei já, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, gostaria que vocês tivessem muita atenção na documentação, tá? Na hora de ir para o aeroporto, é lógico que vocês vão separar isso antes, tá? Mas não se esqueçam de levar os passaportes válidos, a carteira de habilitação física. Lembra que a Europa agora não aceita mais carteira digital, aliás, quase nunca aceitou em nenhum país, tá? Então não adianta eu ter a carteira de habilitação no celular, gente. Eu preciso da carteira física, ok? Porque vai chegar nas ilhas, pode ser que alguns queiram alugar carro, alugar quadriciclo, então precisamos da carteira brasileira válida e a PID, Permissão Internacional para Dirigir, tá? Nós até mandamos um comunicado semana passada nos WhatsApps, para quem não tirou ainda, tirem, tá? No Detran, no gov.br, enfim, não esqueçam as duas coisas, carteira brasileira e a PID internacional, tá bem? Além disso, vão pedir um cartão de crédito como garantia e é muito bom também sempre a gente viajar com um cartão de débito, tá? E papel moeda, tá bem? Para quem não sabe, a Grécia usa euros, né? Assim como nas conexões, vocês vão fazer uma conexão em Frankfurt, na Alemanha, e uma conexão em Zurique, na Suíça. E apesar da moeda da Suíça ser o franco suíço, aceitam muito bem o euro, tá? Então, sempre um pouco de papel moeda. Quanto ao cartão de débito, olha, a gente recomenda muito hoje em dia que se utilize o Wise, tá? Só que na Grécia, gente, eu falei com os fornecedores lá e 30% dos estabelecimentos estão aceitando o Wise, tá? Nômade não está sendo aceito na Grécia. Então,
dividam os valores, tá? A gente não recomenda que se leve nem tudo em cash, em espécie, por causa, lógico, risco, né, de assalto, essas coisas, mas não coloquem tudo também no cartão de débito, tá? Porque isso passa a ser um problema nos locais que não aceitam, principalmente nas ilhas, locais pequenos. Quero comprar uma Coca-Cola, quero comprar um doce, não vai aceitar o Wise, tá? Então é importante ter papel moeda, tá bem? Bom, eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês agora o que tem no kit de viagem de vocês. Nós vamos entregar esses kits bonitinhos aqui, são de vocês, tá bem? No final da viagem. E eu quero que vocês confiram o que vai ter nesse kit, tá? Então, lá estarão as passagens. É muito importante que todos vocês confiram se os nomes estão certos, se não houve nenhuma falha grave de grafia, tá? É claro que a gente, né, pediu os passaportes de todos, isso foi feito com muita atenção, mas se houve ainda algum engano, algum equívoco, nos avisem amanhã, para que isso possa ser corrigido caso haja algum erro grave aí nas passagens. Passagem aérea não pode ter erro nos nomes, tá? Ah, mas eu chamo Mariana e saiu Mariano. É só uma letra. Sim, é só uma letra que muda o sexo, tá? Então, gravíssima, a companhia aérea não deixa embarcar, tá bem? Então, precisamos saber, né, aqui, quando vocês verificarem as passagens. Temos também o porta-voucher. Mostra o porta-voucher para eles, Kel. Porta-voucher é a bolsinha para vocês colocarem tudo, tá bem? Passaporte, CNH, PID, tudo isso que eu falei, tá bem? E é a bolsinha, gente, com zíper para vocês guardarem tudo que te derem no aeroporto. Etiquetas de bagagem, comprovantes da companhia aérea, cartões de embarque. Por favor, não joguem nada fora até vocês retornarem de viagem. Nada, nenhum papel se joga no lixo, de tudo, tá? Depois o Danilo do Seguro Viagem vai falar por que eu estou insistindo para vocês guardarem tudo. É muito importante a gente ter essa documentação, tá bem? Dentro desse porta-voucher vem também o seguro viagem, tá? Acho que todos vocês fecharam o seguro, né? Então, a pólice do seguro está dentro. Então, dentro do porta-voucher a gente está entregando as passagens e o seguro viagem. Nádia, e o restante, os vouchers dos hotéis, os aéreos internos, tudo isso vai com o Paulo e com a Ivone. Algumas coisas a gente vai receber lá na Grécia, com nossos guias de lá, tá? E outras coisas vão sair daqui do Brasil com o Paulo e com a Ivone. Então, não se preocupem de verdade com o restante dessa documentação, tá? Tudo que vocês precisam, informação dos nomes dos hotéis, sites, telefones, vocês ganharam esse travel book, tá? Nós fizemos esse livrinho para que vocês tivessem o roteiro e todas as informações da viagem, todas as informações dos hotéis. Então, está tudo aí, tá bem? Que mais? Nós temos um porta-passaporte para proteger o passaporte de vocês. Esse transparente, olha, tá? Então, esse tem um por pessoa. Nós temos a etiqueta de bagagem, importantíssimo vocês identificarem todas as malas. E, gente, dica no aeroporto, isso me salvou a vida agora em abril que eu tirei férias, vou contar para vocês, tá? Se vocês puderem, a hora que estiverem pesando a mala, na hora de fazer o check-in, tá? Filmem as malas de vocês, filmem, tá? Eu tive um probleminha com a mala da minha filha que perderam lá nos Estados Unidos e tal, e graças a esse vídeo, a polícia americana achou a mala da minha filha, tá? Então, por favor, tirem fotos, melhor ainda, eu gosto mais, que vocês filmem, principalmente a hora que ela aparece o peso. Acho que vocês acompanharam aquele caso das meninas da Alemanha, enfim, que tiveram droga na mala e tal. Isso também ajuda a qualquer eventualidade que Deus o livre aconteça, tá? Mas a gente tem como provar com essas filmagens, tá bem? Dia que vocês saírem de Kefalônia para ir para Mykonos, é um voo que vai fazer Kefalônia, Atenas, Atenas, Mykonos, tá? Então é uma companhia grega que voa, temos que respeitar essa franquia de bagagem, tá bem? Então, 8 quilos na bagagem de mão. E vocês podem levar também um item pessoal, que isso é uma bolsa de mulher feminina, pode ser um laptop, tá?
Isso a gente chama de item pessoal. E as medidas, gente, eu vou falar, mas não se preocupem com isso, porque a gente também teve o cuidado de anotar no travel book de vocês essas informações. Então, a mala que eu vou despachar, cadê a mala? Tem uma aí, Kel? Não sei se é familiar para todos, mas a mala que vai no porão do avião, ela tem que ter 158 centímetros no máximo, quando eu somo altura, largura e profundidade, tá? Se eu não tiver uma fita métrica em casa, eu pego uma régua mesmo. Pego a régua lá de 30 centímetros e vou somando, tá bem? Ó, altura, largura e profundidade, com as rodinhas. Com as rodinhas eu tenho que considerar, tá? 158 centímetros. E a mala de mão? 118 centímetros, gente, a mesma coisa, somando altura, largura, profundidade, a mala de mão não pode ter mais do que 118 centímetros. Nádia, o item pessoal, você não falou? 90 centímetros. Ó, estudei, hein, gente? Vocês sabiam que eu sabia tudo isso? 90 centímetros é o item pessoal, tá bem? Então, não excedam nem o peso, nem as medidas para vocês não terem problema. Se vocês excederem o peso, é até possível pagar excesso e tal, mas é desagradável, tá? Por que desagradável, gente? Porque a companhia aérea, não sei se vocês sabem, ela não é obrigada a transportar aquele seu excesso. E ela pode colocar essa sua mala ou esses seus quilos extras em outro avião. E sabe lá Deus quando isso vai chegar na Grécia, tá? Então lembra, vocês têm trocas de hotéis, de cidades e tal. Eu não posso esperar 7 dias essa mala chegar, porque eu já mudei de lugar, tá bom? Então vamos tentar ficar realmente uma peça. Eu levaria 15, 16 quilos, certo? Para ela ir com uma folguinha e trazer um souvenir, uma lembrancinha, um azeite grego, quem sabe, né? Se ele for muito bem embalado, tá bom? Modesta parte, desculpa, mas realmente os portugueses da casa que me desculpem, mas os azeites gregos são os melhores do mundo, com certeza, tá? Então, tentem ir com menos de 23 para caber algo que vocês queiram comprar, tá bom? Ah, no kit também tem uma camiseta muito linda, ela ficou esse ano totalmente personalizada com o nome de vocês. Essa não é a minha, essa vai ser do dia de vocês lá na Grécia. Para ajudar a vocês decorarem os nomes uns dos outros, tá bem? E deixar essa experiência ainda mais inesquecível, tá? Então vocês podem usar no dia que vocês tiverem o passeio em grupo, no dia do City Tour de Atenas, porque o Paternon é lotado, né? É muito cheio ali, vocês vão ver. E isso ajuda, inclusive, o trabalho dos guias, o nosso trabalho de identificar que realmente a gente não perdeu ninguém. E é claro que o grupo, essa energia do grupo, eu já vi que está muito boa, já vi saindo um brinde por aí, é vocês que farão. Então vocês acabam conseguindo cuidar um dos outros, tá? Vou ficar muito feliz se depois a Ivone me contar que realmente todo mundo ajudou eles aí a cuidarem uns dos outros, tá bom? Bom, falamos da bagagem, falamos da documentação, falamos dos itens do kit. Vamos falar um pouquinho agora, os próximos dias, o que vocês vão fazer, né? Sei que vocês já estão pensando aí nas malas daqui a pouco. Então, recordo a vocês que vocês estão pegando o verão na Grécia, na Europa em geral, né? Essa estação vai mudar lá para o dia 21, 22 de setembro. Então, vocês estão pegando o finalzinho do verão, no qual as temperaturas oscilam 30 graus a máxima, 30 a 32 graus de máxima e em torno de 18 a 20 graus de mínima, tá? Então, gostaria de orientá-los que é bom levar roupas confortáveis, tem muitos trechos nas praias, nas ilhas que são de pedra, não levem salto alto em hipótese alguma, isso não é legal na Grécia, vai fazer vocês sofrerem demais, tá? Então totalmente desnecessário, até quando vocês têm restaurantes em Atenas, algo mais típico e tal, é um traje... como que eu posso falar? Um esporte fino, tá bem? Então, assim, uma sandalinha mesmo baixinha atende, né? Um vestidinho, saia para as mulheres, os homens, bermuda, camisa polo, ou enfim, camiseta, se gostarem. Não há frescura na Grécia, pelo contrário, é um país muito simples, né?
não tem necessidade de traje social, nem de gala, nem nada disso, tá bem? Que mais? Em relação às é importante vocês levarem uma blusa, porque venta bastante, principalmente em Mykonos, tá? Então, tenham sempre esse casaquinho, essa blusa, quando estiverem nas ilhas. Deixa eu ver se eu... a sapatilha, Kel, traz a sapatilha para mim. Quando vocês forem para as ilhas, as praias na Grécia, gente, elas são diferentes do Brasil. Elas têm muita pedra, tá? Então a gente aconselha, ó, quem tiver esses sapatinhos, né, vende aqui na Decathlon, ou enfim, se você não tiver tempo de comprar, facilmente você compra isso nas ilhas gregas, tá? Lógico, vai pagar em euro, né? Então, se quiser economizar um pouquinho, compre aqui no Brasil, que é mais em conta. Mas não deixem de colocar isso na mala, tá? Porque machuca mesmo o pé. A gente já viu várias pessoas até com o pé ali meio cortadinho, machucado. Então, evitem isso, levem as sapatilhas de praia, tá? Alguém precisa de uma? Decathlon, sim, aqui falei. É número 42, 43. Alguém calça 42, 43? Bom, então, falei sobre as roupas, falei sobre a moeda. A respeito, gente, das tomadas, eu sei que geralmente agora tem muitas mulheres que me fazem essa pergunta. Nádia, e o secador? Oh, meu Deus, então nós mandamos e-mail para cada hotel de vocês, checando todos os hotéis se tem secadores, e a resposta é sim, todos os hotéis têm secador. Não que vocês não vão precisar, tá? Não precisem se preocupar com isso, vocês estão lá para se divertir, tá? Mas eu sei que muita gente gosta do secador. Ah, e a voltagem? A voltagem na Grécia, gente, é 220 volts. Todos os hotéis 220, tá bem? O que eu recomendo, a gente colocou no livrinho de vocês as tomadas. Tem hotel que tem USB, tem hotel que não tem. Tem hotel que é tomada C, tomada F, enfim. É um caos isso na nossa vida de viajante, né? Quem que não sofre? Quem carrega um adaptador universal, tudo bem? Qualquer loja ICIC, R$1,99, comprem adaptador universal. Nada, esqueci de comprar, esqueci de fazer essa lição. Às vezes o hotel tem, gente, vocês podem pedir na recepção. Só que eu sei de hotéis que tem 20 adaptadores para 300 apartamentos. Então pode ser que você fique na fila de espera, tá? Então, o turista que não sofre é aquele que tem orientação, é aquele que vai prevenido, tá? Vou fazer um complemento aqui na informação. Eu estava falando da bagagem, só lembrando que na bagagem de mão não pode levar líquidos, objetos cortantes, produtos inflamáveis, spray e aerosol. E agora está proibido também vapors, né, cigarros eletrônicos, e aquelas baterias que são portáteis. Acima de 20 mil amperes não é permitido também. Power bank. Agora, com relação a remédios, nós temos um médico aqui que leva uma farmácia inteira, tá? Isso... Não contem só com ele, não contem com ele, façam de vocês. Remédio, se for comprimido, vocês podem levar na mala de mão, não tem problema. Líquidos é sempre, no máximo, frasquinhos até 100 ml, em frascos transparentes. Então, se for remédio de homeopatia, essas coisas, eles são frascos menores, então também não tem problema. É claro que não vai levar 500 mil comprimidos, porque senão vai achar que é droga, né? Então, assim, mas os remédios de uso contínuo de vocês, é interessante vocês colocarem na bagagem de mão, tá? E não... Pode, não tem problema, pode ser. Mas assim, esse kitzinho somado vai dar uns... Nós já temos uma que vai fazer na mala de mão, aqui, é o kit de demonstração. Ó, ela fez assim, né, que ela acho que usa normalmente, então pode levar assim, não tem problema nenhum, tá? Então, o que for comprimido, não tem problema. O problema são líquidos, né? Mas líquidos geralmente é remédio de homeopatia. Pessoal, se alguém tiver remédios líquidos, tá? Não sei se alguém faz uso de insulina, né? Precisa ter a receita médica, tá? Remédio ou
líquido ou controlado, né, tarja preta, enfim, precisa ter a receita em português e inglês, 2 vias, sempre, tá? Então peça para o seu médico que por gentileza faça, né, essas receitas, né, nos 2 idiomas, tá bem? Para que vocês não tenham problema disso. E se tiver alguém que é líquido, que eu falei, o caso de insulina, precisa avisar as comissárias, porque isso vai com elas num isopor e elas entregam conforme a necessidade para vocês, tá bem? Então, caso alguém tenha alguma necessidade médica que seja um caso, né, especial, nos avise para que a gente possa orientar vocês corretamente, tá bem? Eu vou terminar todas as explicações, gente, depois eu vou abrir um tempinho para dúvidas, tá? Porque eu acredito que vocês possam ter, né, alguma dúvida, então vou explicar as dúvidas depois. Em relação a gorjetas, impostos nos hotéis, taxas de turismo, a Grécia, ela tem uma taxa de resiliência climática, tá? Quando vocês fecharam a viagem, nós escrevemos lá no contrato, acho que escrevemos no roteiro também, mas é uma taxinha, né, que os hotéis hoje cobram, 5, 10 ou 15 euros por noite, por quarto, dependendo da categoria de hotel, tá? Então, os 3 estrelas cobram 5 euros, os 4 estrelas, 10 euros, os 5 estrelas, 15 euros, tá bem? Então, a maioria dos hotéis de vocês vai ter essa taxinha de 10 euros para vocês pagarem na saída do hotel. Isso só para vocês saberem quando a gente falar um pouquinho dos custos, né? Ah, Nádia, quanto levar nessa viagem? Isso, falei da moeda, mas não falei de valores, tá? Na Grécia, gente, se come aproximadamente com 35 euros, tá? Mas é lógico que dá para gastar mais, dá para gastar menos. A gente tem o pita gyros, aliás, que é uma delícia, aquele churrasquinho grego, né? Não sei se alguém já comeu na Praça da Sé, mas na Grécia é bem diferente, muito mais gostoso. Aquilo custa 8, 10 euros, então dá para sobreviver, tá? Mas um prato, né, vamos dizer assim, uma carne com batatas fritas, salada, enfim, 35 euros dá para comer. A gente calculou em média 50 euros no almoço, 50 no jantar, considerando que vocês têm uma bebida, considerando que é verão que tem sorvete, enfim, tá? Calculando 100 euros por dia, dá bem, vezes 15 dias, um cálculo aproximado aí de 1.500 euros por pessoa, tá? Para não sofrer nenhuma necessidade básica. Depois, o que mais que eu preciso levar de dinheiro? Passeios opcionais, né? Em Mykonos eu posso fazer a Ilha de Delos, em Atenas vai ter jantar típico com show, com dança, enfim, isso a Ivone e o Paulo sempre vão estar lá para orientar vocês sobre os opcionais, mas a gente fez mais ou menos esse cálculo. Quem fizer todos os opcionais vai precisar aí entre 700 a 800 euros, tá? Somando tudo, gente, de 2.000 a 2.500 euros por pessoa, não vai passar sufoco nenhum se quiser fazer todos os passeios e as refeições e bebidas. Tudo bem? Ah, sim, comprinhas, aí o céu é o limite, né, gente? Fiquem à vontade para fazer aí muitas comprinhas. Agora, o que nós temos hoje ainda para resolver, tá? O nosso pessoal da Grécia, lembra que falando de refeições, vocês têm 4 refeições inclusas no roteiro. Menus pré-definidos, igual a gente fez hoje, né? Só que na Grécia a gente vai ter entrada, prato principal e sobremesa inclusa, tá bem? Somente as bebidas que são à parte. O único restaurante que a gente não pôde definir o cardápio é o de Kefalônia. O de Kefalônia, realmente, eles não têm essa estrutura, como a gente tem aqui no Brasil, de preparar pratos na hora. Eles precisam se programar, né? Quantos quilos de carne eles precisam ter naquela semana, quantos quilos de peixe, enfim. Então, a Raquel vai depois passar para vocês um formulário, porque a gente precisa, olha que loucura isso, né? A gente já precisa escolher hoje o prato que a gente vai comer no restaurante de Kefalônia, tá? Vamos ter que, joga aí no dadinho, enfim, não sei o que vocês vão querer comer no dia, mas a gente precisa reportar até sexta-feira para o nosso pessoal lá da Grécia os pratos que foram escolhidos. Então, por favor, não esqueçam de preencher esse formulário do cardápio do restaurante de Kefalônia, tá bom?
Outra coisa, nós vimos que muita gente talvez precise de uma ajuda para ir ao aeroporto, tá? Então, se alguém precisar, ou porque achar mais confortável, ou porque não quer deixar o carro no estacionamento lá de Guarulhos, a gente está estudando essa possibilidade de uma van sair da Kauai, tá? Uma ou duas, quantas precisarem, né? A van está cobrando R$1.000 a van, ela leva até 10 pessoas com as malas, então isso daria um custo aí de R$100 por pessoa, tá? Ida e volta, isso, ida e volta. Seria alguém para pegar vocês na Kauai, lá no dia 29, pontualmente, entre 13h30 e 14 horas, porque a apresentação vai ser às 15 lá no aeroporto, tá? Então, provavelmente vamos marcar às 13h30, porque até que a gente coloque todas as malas na van, tá? E depois, quando vocês voltarem de viagem, a van pegaria vocês no aeroporto, tá bem? Isso a gente pode fazer se tiver um grupo de pelo menos 10 pessoas, ou se tiver menos, as pessoas se toparem, né? Ah, se tiver 4, 6, mas toparem dividir o valor da van, tranquilo, a gente tem como programar isso. Então, também queria que vocês passassem para a Raquel, quem tem interesse na van para sair da Kauai para o aeroporto de Guarulhos, tá bem? Se vocês vão por conta, ou vão de táxi, ou um familiar vai levar, ou se prefere deixar o carro no estacionamento de Guarulhos, fiquem à vontade, tá bom? Só avisem para nós se tiverem interesse em sair com a van da Kauai. Gente, e agora? Temos um assunto muito importante para falar, que é Santorini, né? Pode vir, Ivone. A Ivone vai falar para vocês sobre Santorini. Vamos lá. Santorini não está no nosso roteiro, tá? Não sei se vocês se lembram, né? Mas Santorini não está. Então, conta para nós, o que vamos fazer? Santorini foi o programa sério dessa vez. Porque quando eu estava montando o roteiro, estava tendo uns terremotos horríveis lá. Eles estavam até devendo rotas de fuga. Então, aí eu falei, não, eu não vou arriscar de colocar Santorini no roteiro. Mas a pessoa está dizendo, não, acontece sempre. Pode acontecer sempre, pode acontecer meu programa. Então, peraí, dá licença só um pouquinho. Não coloquei Santorini. Mas é uma dó, quem está indo a primeira vez não ia até Santorini. Então, eu estou achando uma outra solução para que vocês passem pelo menos um dia em Santorini. Então, um dia já dá para ver, lá não é tanta coisa assim, mas é lindo, é o lugar mais romântico da Grécia. Então, eu vi a possibilidade de a gente fazer o seguinte, pegar o ferryboat de Mykonos para Santorini, que demora 2 horas, 2 horas e meia, dormir em Santorini uma noite e voltar no ferryboat do dia seguinte. Mas o que vai acontecer? A gente vai perder aquela noite de hotel em Mykonos, não tem? Eles não devolvem porque está no meio do pacote, então não tem como a gente eliminar essa noite. O que a gente pode fazer? Deixar as malas lá em Santorini. Não, em Mykonos. Deixar as malas em Mykonos. Deixa as malas tudo no hotel em Mykonos. Vai com uma roupinha só para se trocar à noite, para um jantarzinho, uma mochilinha. E a gente volta no ferry do dia seguinte. O meu operador, olha, ele está fazendo das tripas corações, porque a Grécia é muito difícil de operar. Por quê? Você depende de muitos serviços, muitos. Que nem para a gente fazer isso, nós precisamos um transfer do hotel de Mykonos até o porto, depois a gente tem que pegar o ferry, depois a gente precisa de outro transfer lá em Santorini para o hotel, a hospedagem, e depois o transfer de volta nas 2 ilhas. Então, são muitos serviços que dependem. Não dá, tipo assim, se fossem 2 casais assim, era mais fácil, mas um grupo, acomodar todo mundo no hotel, é mais complicado. Aí ele me passou um preço de 500 euros por pessoa para a gente conseguir fazer toda essa logística aí. Só que nós temos que decidir assim, para ontem, porque os hotéis eles ficam lotados nessa época do ano. E ele vai tentar, ele está reservando, talvez até a gente tenha que ficar em 2 hotéis. Se não acomodar o grupo inteiro em um hotel, talvez nós tenhamos que dividir o grupo em hotéis próximos, na mesma categoria, mas
porque os hotéis são pequenos, eles não acomodam. Tá? Então eu preciso saber quem tem interesse de fazer, porque eu tenho que organizar toda essa confusão para dar tudo certinho. Tá? Aí você vai passar uma listinha? Isso. Formulários, tudo com a Raquel, gente. Muito obrigada. Gente, Santorini é isso, é uma ilha linda demais, né? Mas a gente sabe que, enfim, não é todo ano que a gente pode ir para a Grécia, é uma pena, né? Se puderem ir todo ano, seria maravilhoso. A Grécia tem mais de 4.000 ilhas, então dá para a gente fazer muitas ilhas aí todo ano. Mas, se eventualmente vocês tiverem esse interesse, essa curiosidade de conhecer a ilha de Santorini, a gente está organizando essa logística, tá bem? Falem para a Raquel, quem tem interesse. Olha, Raquel, já sei que tem esse custo porque é barco, é transfer, é hotel, tudo isso que a Ivone falou, não é fácil, mas a gente deu um jeito de conseguir tudo isso para que vocês fiquem pelo menos uma noite, né? É claro que tem esse custo, 500 euros por pessoa, mas apontem para nós quantas pessoas têm interesse, tá bom? Para a gente saber. Transfers, os barcos, ida e volta, né? A hospedagem uma noite em Santorini com café da manhã, tá? Então seria isso. Danilo, por gentileza, venha falar sobre o seguro viagem e sobre o chip, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, agradecer a Kauai também. Eu tô com o microfone. Aqui do bairro super conceituado, mais de 30 anos, quem sabe em grupo. Sim, 34. Bom, eu sou o Danilo, falo em nome da Vitalcar. Licença só um pouquinho, tá, Danilo? Deixa eu só pôr o... Lapela. Isso. Vitalcar já está há 25 anos no mercado como uma das principais seguradoras e assistência de viagem aqui no Brasil. E todos vocês podem viajar tranquilo, porque viajar tranquilo é vital. Um pouquinho do seguro, né? Então, algumas informações bem importantes. A Nádia até comentou com relação à bagagem, vocês fazerem um vídeo, quanto ela pesa. Um dos maiores problemas que a gente tem realmente é extravio de mala. E quando você não tem a informação, que você não tem aquele ticketzinho que eles entregam no aeroporto, fica muito difícil da gente fazer um ressarcimento. Então, segue aí algumas regras para vocês poderem fazer essa solicitação de reembolso, que é pegar o PIR na companhia aérea, que é um registro de ocorrência da perda ou do dano da bagagem. Então, o seguro, ele é feito para você viajar tranquilo. E quando você precisar, não ter nenhuma dor de cabeça. E a gente foi eleito por 3 vezes já, por uma revista super conceituada, que é o Melhores Destinos, como o melhor seguro viagem por passageiros que já precisaram utilizar do seguro. Pela rapidez do atendimento, pela qualidade dos hospitais, enfim. Tudo que vocês precisarem, pode contar com a Raquel, né? Então, a Raquel, vocês estão... A Nádia também, né? Pode contar com a Nádia. Para assistência do seguro viagem, vocês estão com o bilhete aí no kit de vocês. Tem todos os telefones para acionamento, tá? Então, 80% dos nossos acionamentos são feitos via WhatsApp, que é mais rápido. Depois vem a parte de telefone e depois por e-mail. Então, já adiciona vocês aí o telefone no próprio celular para facilitar, para não precisar estar ali com o papel na mão, né? Dificilmente, mesmo com as instruções, a gente sabe, mesmo com as instruções, andem sempre com todos os documentos. Muito difícil, às vezes o pessoal deixa lá no hotel, o próprio voucher e tudo mais, mas já coloca isso na agenda de vocês, para se caso ocorrer, vocês tenham isso em mãos rapidamente, tá? Outros pontos, por exemplo, do seguro, que é bem importante, o nosso seguro cobre doenças pré-existentes. Então, se alguém é diabético, comentou com relação à medicação, então fique tranquilo, se alguém é hipertenso, então não tem problema nenhum, vai estar coberto, mas a gente torce sempre, gente, que vocês tenham uma viagem maravilhosa, que não precisem... É igual seguro de carro, né? A gente paga o ano inteiro, que é para não precisar bater, né? Ninguém pensa em bater o carro. Seguro viagem não é diferente disso, tá? Então, mas pode contar
com a Vitalcar, pode contar com a Kawai. Acho que vocês fizeram uma excelente escolha na agência de viagem de vocês. São especialistas em viagens, já são especialistas em seguros. Tudo que precisar pode contar comigo, elas vão me acionar também. E tem a questão do chip, tá? Então a gente, como cortesia, a gente dá aí 1 GB de chip por 7 dias. Então, 24 horas antes, vocês devem receber da própria Kawai um QR Code para acionamento. Acredito que a maioria aqui devam ser casais, alguma coisa assim. Então, não, sozinhas também, né? Mas mesmo quem for casal, uma dica, né? Como vocês vão fazer uma viagem de 15 dias, esse QR Code de acionamento, um aciona assim que vocês chegarem lá no aeroporto de Guarulhos e o outro aciona depois de 7 dias. É possível isso, porque aí vocês teriam praticamente 14 dias com 1 GB de chip, tá? Para quem está sozinho, aciona, a gente solicita que já faça o acionamento aqui em Guarulhos, para quando chegar lá na Grécia, primeiro, já é direto, né? Já vai para Atenas, você já vai chegar lá, vai fazer o acionamento e já vai estar funcionando para poder avisar um familiar. Esse chip, ele é cortesia pelo seguro viagem, tá? 1 GB por 7 dias. Se vocês tiverem interesse, tem a possibilidade de comprar 5 GB, 7 GB, 10 GB pelos 15 dias de utilização. Porque assim, quem consome muita internet, 1 GB praticamente não dá para muita coisa, seria mais casos emergenciais. Rapaz ali novo já até se posicionou, já, né? 1 GB não é quase nada, seria mais para casos emergenciais, justamente para tentar de repente acionar o Vitalcar, não ter nenhum problema, para avisar um familiar assim que chegar. Tá? Então a Kawai também tem todas as informações. Isso, é bem lembrado, é um eSIM, tá? É um chip virtual. Então a gente tem uma listagem dos aparelhos que são compatíveis. Praticamente hoje em dia os mais novos são. Tá? Então ele você vai receber um QR Code, você vai fazer a habilitação e aí você vai tirar o seu chip daqui do Brasil e vai colocar ele como o número, né? No próprio aparelho, a configuração no aparelho. No voucher de vocês, no bilhete e no próprio e-mail que vocês receberem, vai ter todas as instruções, tá bom? Fiquem tranquilos. E qualquer coisa... Oi? Falei do PIR. Da parte... no caso de perda de bagagem, sim. Ou não, me pergunta aqui porque tem um caminho para a gente ver no próprio aparelho. Não precisa nem pegar essa listagem, tá? Existe um caminho aí que a gente vê no próprio aparelho, se o aparelho aceita ou não o chip virtual. Exatamente. Tá, então aqui a Nádia comentou sobre o PIR, né? Eu acho que eu cheguei a comentar do PIR, né? Para se caso tiver um extravio de bagagem, uma quebra de bagagem, vai lá na companhia para tirar o PIR. A gente tem também um ressarcimento de dano de bagagem, tá? Então é super simples, basta identificar o dano, pegar o PIR e a gente vai reembolsar lá em 50 euros pela dano de bagagem e é complementar do que a companhia ressarce, tá? Então os nossos planos também são todos por evento, que é importante também na parte do seguro viagem. Então você tem ali a cobertura que foi comprada, né? Então acho que cada um escolheu um tipo de cobertura, mas se a gente já está com a promoção de você compra 30 mil e ganha 60 mil euros de cobertura. Então, são 60 mil euros por evento, tá? Então, se acontecer alguma coisa um dia e você precisou utilizar dos 60 mil, no dia seguinte, se aconteceu outra coisa, você consegue ficar com mais 60 mil. Então, ele não é acumulativo. Então, é uma empresa há 25 anos no mercado, já bem conceituada. A gente faz isso todo dia. E eu espero que vocês tenham uma ótima viagem. Eu não vou me delongar mais aqui, porque eu acho que vocês estão com fome, precisa aproveitar, passar a palavra aqui para a Nádia e aproveitem a noite e aproveitem a viagem de vocês.